Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Books e hoje nós vamos fazer uma viagem assustadora para a Ilha do Dr. Moreau. A Ilha do Dr. Moreau é um dos livros mais famosos de ficção científica e um dos maiores desse grande escritor, precursor do gênero, o H.G. Wells, autor também de obras fantásticas como A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos e O Homem Invisível. Esse foi o primeiro livro que eu li do H.G. Wells, embora já conheça várias de suas histórias, especialmente por causa de adaptações para várias mídias, e foi um convite para a leitura coletiva feita pela Jana, do canal Infinita TBA. Eu vou, inclusive, deixar o link para o canal dela aí. Quem não conhece, vai lá dar uma olhada, que tem um material muito bom. E foi uma leitura bastante interessante, bastante rápida e muito envolvente. Embora não seja uma leitura exatamente fácil. A escrita do H.G. Wells é bastante fácil, o livro flui, a história te prende a tal ponto que você realmente não consegue largar, dá vontade de pegar e ler numa tacada só. Mas é um livro, de certa forma, bastante desagradável, por causa dos temas que ele traz. Mais do que uma ficção científica, eu vi até como uma verdadeira história de terror. Porque em alguns momentos eu fiquei assim, com o coração apertado, né? de tenso, de suspense, pelo suspense que mostra, que aparece aqui em determinados trechos da obra. Então, apesar de ser uma leitura bem rápida, bem envolvente, ela te dá mesmo uma carga de adrenalina bem grande. A história é narrada por um náufrago que teria sido resgatado por um navio e ali recebeu os cuidados de um profissional médico que havia ali, não fazia parte da tripulação, ele estava sendo transportado para uma ilha por aquele navio, mas a tripulação desse navio era bastante hostil e o capitão deixou claro desde o início que não iria, que após cumprido o contrato de deixar esse médico, que é o Montgomery, nessa ilha, não iria levá-lo de volta para algum outro porto, algum outro local civilizado. Então, que ele deveria também ficar nessa ilha. Ele, a princípio, não queria, o Montgomery também não queria que ele ficasse na ilha, mas, diante dessa ameaça de que ele pudesse até ser jogado ao mar, caso não ficasse ali, acabou que foi o que aconteceu. O Montgomery leva o Prendick, que é o narrador da história, para essa ilha, e lá ele descobre que a ilha é habitada, além deles dois, pelo Dr. Moreau, que seria um cientista muito famoso, mas que por algum motivo, por causa dos experimentos que ele fazia, ele caiu em desgraça entre os seus colegas e acabou sendo dado como desaparecido. E ele ali continuou dando continuidade aos seus experimentos. E esses experimentos, à medida que o Prendick vai descobrindo do que se trata, ele vai ficando cada vez mais intrigado, porque ele ouve barulhos estranhos e ele vislumbra assim, criaturas meio esquisitas. Ali as pessoas que atendem, os criados, as pessoas com as voltas que ele vai dar pela ilha, né? Ele vê algumas criaturas bastante estranhas e alguns indícios de que algo ali não está bem. Tudo isso é potencializado pelo segredo que tanto o Montgomery quanto o Dr. Moreau insistem em manter em relação ao que acontece ali. Ele tem um quartinho, só que ele vive a maior parte do tempo praticamente preso nesse quartinho, e dali ele ouve barulhos horríveis, gritos de animais, urros que parecem animais sendo torturados. E o Prendick descobre que as experiências que o Dr. Moreau faz ali naquela ilha são apavorantes, e principalmente a forma como elas são feitas, né? Ele faz experiências com animais e de uma forma assim, bastante, podemos dizer, desumana. Além de ficção, o livro é uma grande aventura, com bastante ação, bastante suspense, bastante perseguição e cenas que deixam a gente sem fôlego. Além de um grande romance de ficção e de ação,
o livro também traz discussões religiosas, filosóficas, sociais, ainda bem importantes no dia de hoje. Esse livro foi lançado em 1896, então não havia muito tempo em que o Darwin tinha lançado a sua Origem das Espécies, então ainda havia muita discussão sobre a evolução dos animais, né? Principalmente o fato do ser humano ter saído do macaco. Então esse intercâmbio entre as espécies dá o mote científico para a história desse livro. Além disso, questões religiosas também sobre, podemos dizer ali o início, em determinado momento do livro, nós temos o início quase de uma nova religião, de como isso era imposto à mente das pessoas, né? Como a religião é colocada de uma forma, com uma aceitação sem questionamento, sem racionalidade, ela pode ser prejudicial, ela pode ser inclusive danosa à mente das pessoas ali congregadas, né? E também não podemos esquecer que esse livro foi lançado ainda no auge do período colonial britânico, então pode também ser visto como uma crítica à opressão, né, que a Inglaterra, que o Reino Unido aplicava em suas colônias, também com a forma de controlar tudo, de ter esses povos à sua mercê, submissos, né, àquela condição de subalternos e de incapazes de terem o mesmo padrão intelectual ou civilizatório. Então é um livro que ainda hoje desperta todas essas questões e vale a pena. Tem momentos assustadores, como eu falei, mas é uma leitura que gostei muito e com certeza vou ler os outros livros do H.G. Wells. E como eu gosto de fazer, falo sobre algumas das adaptações que foram feitas do livro. São principalmente 3, uma ainda na época do cinema preto e branco, inclusive chegou a ser assistida pelo próprio H.G. Wells, lá na década de 30, se eu não me engano. Mas as 2 mais famosas são essa que eu mencionei, de 1977, com o Burt Lancaster, e a versão mais recente, de 1997, que é a mais fácil de se assistir, mas que, sinceramente, eu não recomendo. Gente, se vocês querem um filme ruim, aquele ali está no topo da lista. Ele teve uma série de problemas de produção e não poderia, então, ser diferente. Não poderia ter saído uma coisa boa diante de tantos problemas, né? A começar pela escalação do elenco, que os 2 astros principais são 2 dos mais conhecidos criadores de problemas do cinema, que eram o Marlon Brando e o Val Kilmer. Então, os 2 com egos super inflados, querendo impor suas vontades no set. O Marlon Brando, então, que não aceitava ordens, ele queria ali reprisar quase que o papel que ele tinha feito no Apocalipse Now. E então, tudo isso e mais alguns problemas físicos, problemas de ventania, de tempestades que aconteceram no local da filmagem, realmente desestruturaram toda a equipe. Teve gente que enlouqueceu, o diretor pediu demissão e foi um caos. E até de se admirar que o filme tenha sido lançado. Mas é muito ruim. Ele tem uma série de defeitos, ele tem personagens que não tem no livro, logicamente, colocam sempre uma mulher para ter aí algum caso amoroso no filme. Eles erraram principalmente em tentar atualizar o filme, porque as experiências que são feitas aqui no livro, elas têm todo um sentido, que ao transportarem para 1997, já teve que ser modificada, porque já não eram mais aceitáveis e nem seriam feitas, nem poderiam ser feitas daquela forma, né? Então já é tudo mais com mais tecnologia, tudo baseado na eletrônica, na genética, então já perdeu um pouco do sentido da história aí. E
embora siga basicamente o mesmo roteiro, o final é um pouco diferente e o filme é muito ruim. Então vale a pena assistir como curiosidade, mas não deixem de ler o livro, que esse sim é muito interessante. Tá? Então fica aqui a dica de mais um livro muito bacana, um clássico da ficção científica. Obrigado mais uma vez a Jana por ter me convidado para fazer essa leitura. Espero que façamos muitas outras. E se você é novo aqui no canal, obrigado por assistir. Deixe seu comentário aí embaixo se já leu ou pretende ler esse livro. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as atualizações e voltem sempre para novas resenhas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.